Começamos agora o Produtor Quer Saber, que hoje vai exibir a segunda parte do debate sobre os desafios para o futuro da ocupação do território no Brasil. Esse foi um dos temas do seminário Agro em Questão, realizado pela CNA. Veja aí. Tem algumas questões que precisam ser necessariamente adequadas. Tem uma legislação mais recente, né, em que pese a Constituição de 88 previa lá a demarcação de territórios quilombolas, tem um decreto que é de 2003, que aponta nesse sentido. Creio eu que, por exemplo, na delimitação de territórios quilombolas se reduz os conflitos porque há previsão da justa indenização por parte do Estado. Tá? E há um processo da justa indenização com a previsão de pagamento em dinheiro por parte das áreas afetadas. E essa foi uma evolução do processo de delimitação territorial, considerando que é uma legislação mais recente. Tanto é que, se nós observarmos no nível nacional todos os decretos que se tem de delimitação dos territórios, todas as áreas identificadas, o número de conflitos com relação a estes temas se reduz, se comparar, por exemplo, com a política de delimitação de terras indígenas. Né? Então, este olhar é uma evolução, penso eu, do processo de construção de uma nova legislação. E o outro, como eu já disse antes, né, você avançar para a capacidade do Estado enxergar esse território ao longo do seu tempo. Não dá para saber se... Primeiro, é óbvio que nós temos, né, direitos opostos em alguns momentos desse processo de delimitação, o direito de propriedade, mas também é um direito constitucional, né, previsto de garantias de direitos territoriais para comunidades indígenas, territórios quilombolas, e há um direito também previsto de garantia aí de delimitação e demarcação de unidades de conservação. Agora, a discussão é como é que isso cabe no território e como é que nós vamos efetivamente enxergar a composição desse território lá na frente, né, entendendo todos os projetos que estão em curso para esse processo de delimitação e demarcação, né, e enxergando aí a legislação para avaliar o que eu já coloquei antes do potencial conflito ou não, e fazer uma adequação para afastar esses conflitos. Né? Não há uma receita, porque nós temos um país que tem uma legislação que é antiga e está cristalizado no país alguns conceitos, conceito de territorialidade, conceito de terra indígena, conceito de território quilombola, conceito de propriedade, então há vários conceitos cristalizados. Né? E é muito interessante fazer essas discussões do Ministério Público, por exemplo. Tem ações do Ministério Público Federal que manda o INCRA demarcar território quilombola e tem ação de outra Câmara do Ministério Público Federal que diz que não é para demarcar, às vezes, o território quilombola porque tem que prevalecer o direito da unidade de conservação. Né? Então, essa revisão, né, da legislação, eu acho que, enxergando, né, a adequação dela ao território que nós temos hoje e o tipo e nível de ocupação que nós temos no território hoje, que é necessário ser enfrentado. Do contrário, nós vamos fazer o que está acontecendo agora, que é terceirizando essa responsabilidade, onde cada um que acha que tem o seu direito vai disputar esse direito em campo, vai acontecer o que está acontecendo no Pará, né, no último período, aí, que são várias mortes na disputa pela terra. Agora, uma pergunta que também veio da plateia aí, do auditório, só para fazer uma consideração dos nossos dois palestrantes, de maneira bem breve, pelo nosso tempo, a opinião em relação ao projeto de lei que está em discussão na Câmara sobre a venda de terras para estrangeiros. A pergunta veio do senhor José Foque, engenheiro agrônomo. Bom, o projeto de lei que a gente tem conhecimento, ele trata de maneira diferente os estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas, e as empresas brasileiras de capital estrangeiro. O que a gente verifica é o seguinte: o Brasil precisa de investimento para se desenvolver e não tem poupança. Então, o investimento estrangeiro é benéfico, isso é um consenso em todas as áreas. Qual é o melhor investimento estrangeiro que tem? O investimento estrangeiro direto, que é aplicado diretamente em atividades produtivas. Como? Mediante a constituição de subsidiárias de empresas multinacionais estrangeiras ou mediante associação com parceiros brasileiros. Assim foi o desenvolvimento de todas as indústrias no Brasil. A indústria automobilística se faz
por investimentos estrangeiros diretos. A indústria aeronáutica, hoje a mineração, o desenvolvimento petrolífero, todas as áreas estratégicas em que o Brasil se desenvolveu com investimento estrangeiro direto, ou em parceria com brasileiros, ou especialmente, diretamente, com investimentos de empresas multinacionais. Por isso, nós defendemos que assim deve ser também na agricultura. Nós nos beneficiamos muito em termos empresas multinacionais querendo se estabelecer no Brasil, trazendo investimentos para o Brasil para aumentar a produção, aumentar o emprego, aumentar o consumo de máquinas e equipamentos, aumentar a exportação, aumentar o processamento, aumentar o beneficiamento de grãos, aumentar o beneficiamento de carnes. Então, nós vemos com muito bons olhos. E o projeto restringe bastante a atuação dos estrangeiros diretamente, pessoas físicas, né, que não constituam diretamente no Brasil as suas subsidiárias. Pessoalmente, acho que isso tem pouco impacto na economia. Mas eu gostaria de lembrar que nós somos um país de imigrantes e que se fez também com esforço de cada um dos nossos antepassados, há 2, 3 gerações, que vieram do estrangeiro, constituíram suas famílias aqui e levaram o Brasil a crescer como ele cresceu hoje. Se não fossem as famílias estrangeiras, a agricultura não existiria no Brasil. Obrigado, doutor Richard. Oi. De um país que foi colonizado, né? Mas eu creio que o desenvolvimento desse país foi fruto dos brasileiros e das futuras gerações pós-processo de colonização e daqueles que investiram efetivamente aqui no país, né? Aqueles que sofreram na Amazônia, no processo de colonização que o governo fez, em processo migratório que foi fomentado pelo governo com aquela lógica de integrar para não entregar, integrar as terras sem homem para os homens sem terra, né? Foram para o Mato Grosso, Sinop, Lucas do Rio Verde, foram lá para Vilhena, em Rondônia. Foi isso promovido pelo INCRA no período de colonização daquela região e que fizeram avançar o processo de desenvolvimento econômico com base na agricultura. Os brasileiros nativos, uns migraram do Nordeste, outros do Sul, para garantir o desenvolvimento econômico desse país. Eu acho que esse tema não foi suficientemente debatido. Ele precisa ser debatido, para mim, isso é uma opinião pessoal, também uma discussão que deve ser melhor aprofundada, primeiro porque não há um consenso sobre ela, né? Creio eu que, inclusive, no próprio setor, né? Segundo, que o argumento de que vá fomentar o desenvolvimento econômico ou escorado só no aspecto econômico, penso que seja um pouco frágil, né? Porque eu não consigo, nas discussões que a gente tem feito, por isso que a ausência da discussão aqui vai fazendo, né, com que a gente não tenha muita firmeza sobre o debate, e aí a necessidade de avançar mais essa discussão entre aqueles que são favoráveis, aqueles que são contra, para a gente chegar a uma conclusão objetiva, né? Por exemplo, as diretrizes voluntárias de governança responsável da terra, um dos fatores que levou a todos os países, né, que firmaram essas diretrizes foi um processo que se chama de acaparamento na região aqui da América Latina, né? Uma entrada do capital estrangeiro violenta que acabou gerando um processo de desplazamento ou maior fragilidade dos poceiros mais vulneráveis naquelas regiões. Então, tem várias questões que eu acho que precisamos debater. Tem uma discussão que a defesa, por exemplo, faz no que diz respeito ao aspecto da soberania nacional, né, com relação à ocupação do território. Mas o principal é que, quando discute, coloca o fator econômico como elemento central, nós precisaríamos enxergar qual é o projeto de país de fato, né? Qual que é a expectativa, né? A expectativa é só injetar recursos do capital internacional aqui, mas, né, qual é o país que nós queremos futuramente, do ponto de vista produtivo, inclusive? Para onde nós queremos ir com esse processo? Qual é a estratégia, efetivamente, e quais são as objetivas consequências desse processo? Acho que essas questões que precisam ser colocadas na mesa, né, de um país que, por exemplo, carece de zoneamentos, e aonde tem zoneamentos mais claros, né, zoneamentos, inclusive, com construção mais transparente, com participação maior da sociedade, né? Então, instrumentos fundamentais, né, para garantir o desenvolvimento sustentável do território nacional
ainda, creio eu, que nós carecemos, e um debate mais aprofundado que aponte o futuro, um projeto de futuro para o país, com base nesse, né, na lei que está aí, que aponta só para uma perspectiva de desenvolvimento econômico, né? Certo. Bom, eu não poderia deixar de... Dr. Flávio Saboia, ele pediu a palavra lá do Ceará, nosso presidente da federação. Eu só pediria, infelizmente pelo tempo, que o senhor fosse bem breve nas suas considerações. Obrigado. Serei muito rápido. O estado do Ceará, diferentemente de muitos estados do Brasil, hoje, já devidamente georreferenciados e cadastrados, tem mais de 70% dos seus imóveis, estimado hoje em torno de 400 mil estabelecimentos. Todavia, para que vocês sintam que não há uma unidade entre Receita, INCRA, que inclusive apoia financeiramente esse projeto, e o governo do Estado, através do Instituto de Terras, nós só temos no Estado cadastrado, por exemplo, fazendo ITR, em torno de 44 mil estabelecimentos. Então, você veja uma aberração. Se nós temos mais de 270 mil, o que é que custaria essa integração entre Receita, INCRA e governo do Estado para que essas situações sejam efetivamente corrigidas, né? Então, esse é um aspecto, uma demonstração concreta de um trabalho da mais alta importância que está sendo desenvolvido, mas que não está sendo utilizado devidamente pelos órgãos públicos por desconhecimento ou desinteresse. Obrigado, presidente. Só para consolidar a fala do Dr. Flávio, a nós que participamos desse módulo, para dizer da importância de se fazer uma gestão efetiva, e aí, concordando com o senhor, da necessidade do Estado atuar para que essa gestão possa acontecer, lembrando sempre que, para o nosso crescimento, para os limites de crescimento econômico do país, ele está muito baseado na questão de produtividade. E, na minha opinião, a produtividade passa por um diagnóstico, e o diagnóstico ele vem decorrente de uma gestão territorial com uma acurácia bastante elevada, na qual nós possamos levar efetivamente, não só em relação à produtividade, mas também a mediação dessas diferentes demandas que existem no nosso grande território, né? Logicamente, sempre partindo da premissa que o Brasil tem uma característica que fazendo uma analogia muito rápida, a entrada de muitos outros países dentro de um único país. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos, e partindo desse princípio, o importante papel da CNA em trazer à discussão esse tipo de tema, que é de extrema relevância, pensando sempre em desenvolvimento do país com uma grande sustentabilidade. Então, aqui eu quero fazer um agradecimento em nome da CNA aos nossos dois palestrantes, Dr. Richard Torciano, mais uma vez, consultor da ONU para a América Latina e Caribe para assuntos de governança de terras, e ao Dr. Francisco de Godoy Bueno, vice-presidente da SRB. Muito obrigado.